João capítulo 3, versículo 31, é a nossa última exposição bíblica sobre o referido capítulo. João 3, verso 31. Estou numa dúvida aqui, o que vocês acham? Coloco o cronômetro para ver o tempo e não pregar muito, ou libero tudo, jogo o celular no lixo, e a gente fica aqui entregue, tá bom? Tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. É muita fé. Me lembro do reverendo Antônio Elias, meu filho, é melhor o povo dizer foi bom, pena que foi pouco, a dizer foi bom, pena que foi muito, pregue pouco, meu filho. Os irmãos podem ficar sentados, tá bom? Vamos logo passar, que Deus nos ajude, que tenhamos uma manhã inesquecível, que Deus fale conosco, diretamente, que percebamos a excelência da sua palavra, que obtenhamos direção para a vida. João capítulo 3, versículo 31. O que vem das alturas certamente está acima de todos. Sobre o que João está falando? Que quando o assunto é religião, alguns acertam mais do que outros. C.S. Lewis diz que nós poderíamos comparar as respostas que a religião dá às questões da vida a uma equação, a uma conta qualquer. Então, 10 mais 10, 20. Vai ser 20 aqui, em Niterói, na Lua, em Marte, qualquer lugar. Alguns podem dizer 15. Quem disser 16 está mais próximo da verdade do que o que disse 15. Alguns podem dizer 17. Não vai estar dizendo a verdade, mas vai estar mais próximo da verdade do que o que disse que é 15 e 16. É mais ou menos sobre isso que essa passagem está falando. O que vem das alturas certamente está acima de todos. Quando o assunto é religião, ninguém tem mais autoridade do que aquele que falou de modo imediato. O que eu quero dizer com isso? Os teólogos costumam dizer que há uma forma de conhecimento de Deus, que é imediata, e outra que é imediata. Que você pode receber conhecimento de Deus através de meios, como a Bíblia, a pregação do pastor, do teólogo, um livro que você leu, e você pode também obter conhecimento de Deus de modo imediato, a partir do contato de primeira mão. Então, vocês peguem a diferença entre a filosofia grega e o povo hebreu. Ambos são encontrados concomitantemente falando sobre Deus. Vocês vão ver os gregos falando sobre a existência de Deus em Atenas, e vocês, juntamente comigo, vão encontrar os hebreus falando sobre Deus em Jerusalém. Qual é a grande diferença entre os gregos e os hebreus? Os gregos em Atenas falavam sobre o que pensavam. Os hebreus em Jerusalém falavam sobre aquilo que viam. Então, um foi o conhecimento de Deus da filosofia grega clássica. O outro foi o conhecimento de Deus obtido por Jacó, por Isaac, por Abraão, por Moisés, por Davi. O que essa passagem está dizendo é que quando o assunto é Deus, ninguém tem mais autoridade do que Jesus Cristo, porque o que vem das alturas certamente está acima de todos. Porque ele veio do céu. Então, ele fala a partir da experiência de primeira mão. Ele fala não do que ouviu apenas, mas do que viu. Ele fala certamente do que ouviu, mas que ouviu diretamente, sem intermediário, da boca do Pai. Então, quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Então, são duas espécies diferentes de tentativas de se falar sobre Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias, falando do que viu, do que ouviu diretamente
da boca do Pai, e os líderes religiosos desse planeta, e até mesmo os profetas, os apóstolos, os pregadores, os mais fiéis das Sagradas Escrituras. Esses falam da terra, falam da perspectiva de quem não teve acesso aos fatos. Fala do que não viu. É mais ou menos o que o Martin Lloyd Jones fala sobre a diferença entre o pregador que prega como advogado e o pregador que prega como uma testemunha. O que prega como advogado, ele pode até mesmo ser um grande orador, mas prega a partir de um conhecimento de segunda mão. Ele não teve acesso direto aos fatos. Ele fala bem, mas não fala sobre o que viu. Enquanto que a testemunha fala com originalidade, fala com paixão, fala com clareza, com discurso livre de contradição, em razão do fato de se propor a falar sobre o que viu, não sobre, repito, o que ouviu falar. Então é isso que o texto está dizendo. O que vem da terra é terreno e fala da terra. Fala a partir desses condicionamentos. Veja só, não é que quem fale da terra, quem fale de modo terreno, veja só, esteja equivocado em todos os casos sobre o que declara, porque essa pessoa pode ajustar aquilo que fala à mensagem de Cristo. Mas sempre haverá uma defasagem brutal entre a mensagem de Cristo e a mensagem dos apóstolos, a mensagem, não propriamente, veja só, dos apóstolos, conforme o que está registrado nas Sagradas Escrituras. Que Deus os preservou de erros, na condição de porta-vozes da mensagem do Evangelho, mas não há mínima dúvida que eles falaram bobagem, que eles não eram inerrantes na sua mensagem. Tanto é que você vê o apóstolo Pedro tentando dissuadir o Senhor Jesus de ir para a cruz. Falou bobagem. Contudo, quando esses homens se levantaram para falar sobre o Criador, seu plano de salvação, a relação de Deus com a humanidade, Deus os preservou de erros. Agora, seja de que forma for, quando o texto declara o que vem da terra é terreno e fala da terra, está falando de uma mensagem, portanto, que é mediata, é uma mensagem que é recebida através de meios e que está exposta aos condicionamentos deste mundo. Então, não há como, por exemplo, e isso é importante que seja afirmado, porque serve de salvaguarda para todos vocês, que humildemente se dispõe a sentar nessas cadeiras e ouvir um pregador falar durante 40 minutos, aproximadamente, às vezes até mais, mas é uma salvaguarda saber o seguinte: é impossível uma pessoa ocupar este lugar e não receber a influência dos 2000 anos de catolicismo e dos 500 anos de protestantismo. Porque quem vem da terra é terreno e fala da terra. Portanto, quem tem autoridade para falar e cuja mensagem deve servir de referência para tudo o que se diz a respeito de Deus é Jesus Cristo. É isso que o texto está dizendo. Quem vem das alturas, do céu, certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Portanto, mais ou menos o que eu já disse para vocês em outras ocasiões aqui, pregando. Se você quer conhecer marxismo, por exemplo, você tem que ler o Grundrisse, tem que ler o Capital, tem que ler o Manifesto Comunista e Ideologia Alemã. Não tem como você conhecer sociologia sem ler Durkheim, sem ler Max Weber, sem ler o próprio Marx, sem ler Alexis de Tocqueville. Não tem como você conhecer psicanálise sem ler Freud. Bom, e quando o assunto é Deus, não há conhecimento de Deus sem o Evangelho.
sem a mensagem de Cristo. Posso ser até grosseiro no que eu vou dizer. Tentar encontrar Deus sem Jesus Cristo é se expor a um encontro com o diabo. Não estou falando do encontro literal com dito cujo, mas tentar encontrar Deus sem a intermediação de Cristo é expor a vida ao contato com um ser que jamais satisfará as aspirações do espírito humano. Um ser que estará sempre aquém do tipo de Deus que nós precisamos para que a nossa vida faça sentido. É como disse C.S. Lewis, não é a fé em Deus que me dá esperança, é a fé nesse Deus, no Deus revelado pelo Evangelho. Verso 32. E testifica o que tem visto e ouvido. Então, aqui está o ponto de partida de todo o cristianismo. Nossa fé repousa na autoridade de Cristo. E nós estamos certos, pelos mais diferentes motivos, pelas mais diferentes razões, que Jesus Cristo comunicou à humanidade aquilo que viu e ouviu. Que o Pai comunicou ao Filho exatamente aquilo que o Filho deveria revelar aos homens, a fim de que os homens encontrassem a verdadeira felicidade. A fim de que os homens fossem salvos, a fim de que os homens se relacionassem em amor com o seu Criador. Então, ele testifica o que tem visto e ouvido. Veja só, é diferente de você e de mim, é diferente de Calvino, de Lutero até mesmo, de Agostinho, de Tomás de Aquino. Nós não falamos do que ouvimos e vimos diretamente da parte de Deus. Qualquer estudo de história da teologia mostra a influência da ciência, da própria filosofia, sobre o processo de elaboração teológica. Isso é fato indisputável, não há controvérsia com relação a isso. Por exemplo, houve um período da igreja em que Platão exerceu muita influência sobre o pensamento dos teólogos. Era uma teologia em diálogo constante com Platão. Aí surge um homem como Tomás de Aquino. Vem a Idade Média. E o filósofo referência deixa de ser Platão e passa a ser Aristóteles. E aí surge o escolasticismo e a teologia de cunho aristotélico, que foi uma desgraça sobre vários aspectos para a reputação da igreja. Porque Aristóteles ensinava, entre outras coisas, que a Terra é o centro do sistema solar. E a igreja professava fé nesse tipo de coisa, em razão de ter sido Aristóteles quem falou. Embora não haja um versículo na Bíblia que ensine esse tipo de coisa. Aí, de dentro da igreja, surgem dois homens, Nicolau Copérnico e Galileu Galilei, dois servos de Deus. Só que um deles com telescópio, Galileu Galilei, olhando para o Sol, olhando para o sistema e dizendo o seguinte: mas olha, o que os meus olhos veem com esse instrumento é diferente. Pelo contrário, o nosso planeta dá volta em torno do Sol e dá volta em torno de si mesmo. E foi condenado pela igreja. Não por conta de um versículo das Sagradas Escrituras que fosse de encontro à ciência daquele tempo, mas em razão do fato da igreja ter se vendido para o pensamento aristotélico. Então é isso que o texto quer dizer. E testifica o que tem visto e ouvido. Portanto, para que essa igreja mantenha a saúde, nós precisamos, domingo após domingo, semana após semana, dia após dia, submeter tudo que é falado na escola dominical, nos grupos pequenos, no púlpito, ao Evangelho. Tem que passar pelo crivo do Evangelho. Isso é um exercício regular, porque eu não estou falando do que vi.
Eu não estou falando do que ouvi. O meu conhecimento é o conhecimento de tabela. Eu falo do que creio ser verdadeiro em razão do meu contato, da minha relação com as Sagradas Escrituras, do seu impacto na minha vida, do testemunho interno do Espírito Santo em meu coração, me convencendo que a Bíblia é a palavra de Deus. O mesmo acontece com a vida de vocês. Mas o que está acontecendo aqui nessa manhã? São pessoas que não viram, não ouviram, tentando conhecer a razão de suas vidas, seu maior amor, o fundamento da sua esperança. Então, ele testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. E é isso que chama a atenção de João nesse texto. Embora ele tenha falado do que viu e ouviu, portanto, quando Jesus fala sobre Deus, ele está revelando a quem o ouve a verdade. Está mostrando o mundo real. Agora, apesar dele mostrar para a humanidade o mundo real, ninguém aceita o seu testemunho. Com isso, obviamente, a Bíblia não está dizendo que não há conversão. É uma linguagem hiperbólica. Está querendo dizer a seguinte coisa, que diante do número de pessoas convertidas, sabe, chama atenção o fato da quantidade de gente que nega o Evangelho. De pessoas, portanto, que não aceitam o seu testemunho. Isso é alguma coisa que, para quem está do lado de dentro do cristianismo, eu confesso a vocês, eu fico sem entender. O Evangelho é proclamado com clareza para uma pessoa. Ela lê, por exemplo, as Confissões de Agostinho. Ela lê, por exemplo, os pensamentos de Pascal. O pensamento de Pascal é uma das defesas mais inteligentes da fé cristã, feitas em toda a história do cristianismo. Como que um sujeito lê aquilo? O cristianismo básico de John Stott, o cristianismo puro e simples de C.S. Lewis. Como que ele vê o livro clássico, apologética clássica de John Gessner e de R.C. Sproul. Como que essa pessoa lê o Deus que intervém de Francis Schaeffer, sabe? E não se deixa comover, e não é movida a fé, sabe? E de uma mensagem que responde às questões mais prementes do espírito humano: quem somos, de onde viemos, para onde vamos, como que as pessoas conseguem viver ignorando sua própria vida, como que as pessoas não se espantam com o mundo, como que as pessoas, quer dizer, resumem sua vida, sua existência, comer para trabalhar, trabalhar para comer. Então é impressionante isso. Ele fala da verdade, mas a maioria não aceita o seu testemunho. E não aceita o seu testemunho porque Jesus tem duas informações a passar para a espécie humana, que são muito inconvenientes para você e para mim, inconvenientes para a humanidade. Informação número 1, que nós somos maus. Ninguém gosta de ouvir uma coisa como essa. Ninguém gosta. Segundo lugar, ele diz que sem arrependimento ninguém entrará no reino dos céus. Que não há esperança para quem não se converte. Então ninguém aceita o seu testemunho, porque Jesus não chama ninguém para fazer uma viagem religiosa. Não é um calmante religioso. Não é o chamado para uma experiência que vai ajudá-lo ao arrebatamento de alma. Não é algo que ocorre, quer dizer, para o seu enlevo espiritual. Jesus perturba. Jesus vai dizer que você tem relação direta com o sistema de exploração presente nesse planeta, que você tem relação com os descaminhos do seu país, com a violência, que essa relação pode ser direta ou indireta. Você pode ter envolvimento com esses crimes, seja por propor aquilo que lá na ponta vai representar morte, vai representar exploração, vai representar miséria, ou por se calar, quando você poderia erguer a voz em favor daquele que sofre, daquele que tem sua vida coisificada, banalizada, que grita e não é ouvido.
Por isso que ninguém aceita o seu testemunho. É por isso que nós encontramos muitas pessoas mais simpáticas a Buda do que Jesus Cristo. É por isso que, do ponto de vista da sua ascensão social, dos seus relacionamentos numa cidade como o Rio de Janeiro, em muitos círculos de amizade nessa cidade, é muito mais interessante você ser budista do que ser cristão. Não, isso não apenas por conta das loucuras que essa igreja fez em nome de Deus. Isso nós não temos como negar o fato. Contudo, o grande problema é que Jesus Cristo tem uma mensagem confrontadora. Jesus Cristo nos chama para o arrependimento, para a mudança de vida. E nós não gostamos de ouvir isso. Verso 33. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, quem são esses? Os que ouvem a mensagem e dão guarita no coração para a pregação. Eles aceitam o testemunho, eles ouviram a pregação e disseram amém para a mensagem, concordaram com Cristo. Em outras palavras, chamaram o Evangelho de palavra de Deus. São esses sobre os quais o texto está falando, e eu espero que esteja falando sobre todos aqui presentes nessa tarde. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. O que João está querendo dizer com isso? Quem diz sim para o Evangelho, quem declara que o Evangelho é a palavra de Deus, está dizendo que Jesus Cristo não é mentiroso. Aliás, é muito importante que nos nossos relacionamentos, eu enfatizei isso muito no primeiro culto, quando nós estamos falando sobre o cristianismo, é muito importante nós ajudarmos os nossos amigos não cristãos a entenderem que o Evangelho, do ponto de vista do testemunho que ele dá sobre a vida de Cristo, ele não nos permite chamar Jesus Cristo de um grande homem. Não há espaço para isso. Ou você o ama, ou você o odeia. Ou você o ignora, são as atitudes mais sensatas diante do que Cristo falou. Ou você ouve o que ele disse, e como Tomé cai de joelhos diante dele e diz, Senhor meu e Deus meu, ou você o chama de mentiroso, ou até mesmo louco. Por quê? Se ele não é o Filho de Deus, se ele não é o Deus que se fez homem, se ele não é o Messias, se ele não é o Salvador, se ele não é aquele que veio do alto, do céu, para ensinar a verdade, é apenas um mortal, é apenas um carpinteiro que morreu jovem, com 33 anos. Se ele é apenas isso, gente, ou nós estamos diante de um mentiroso ou de um lunático, menos diante de um grande homem. Eu não tenho como considerar um grande homem uma pessoa que, não sendo quem disse que ela é, seja capaz de fazer declarações do tipo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Vocês imaginem eu chegando aqui no domingo e me dirigindo nos seguintes termos a vocês. Quem me vê a mim, vê ao Pai. É coisa de você pegar, imediatamente procurar o conselho e falar, olha, não dá, enlouqueceu. Perdeu completamente o juízo, pois Jesus, C.S. Lewis diz a seguinte coisa, ninguém até hoje conseguiu explicar a megalomania de Cristo, para a qual só há uma justificação, ou uma justificativa, é ele ser o Filho de Deus. Se ele é o Filho de Deus, ele está sendo verdadeiro ao dizer, filhos, estão perdoados os seus pecados. Ele está sendo coerente ao aceitar a mulher pecadora entrar na casa do fariseu e banhar os seus pés com suas lágrimas e enxugá-los com seus cabelos. E ele não a repreender chamando-a de idólatra. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro.
está concordando com Deus, está concordando com a mensagem de Cristo. Está dizendo o seguinte: Cristo não mente. Deus fala através de Jesus. O que o texto está dizendo é que quando nós dizemos amém para o Evangelho, nós estamos pensando os pensamentos de Deus. E eu penso que não devo ficar constrangido em lidar com o tema nesses termos, porque o que Jesus Cristo nos ensinou é absolutamente encantador. Impressionante você pensar que uma mensagem proferida há 2000 anos, num país pobre chamado Israel, que se encontrava sob a opressão de uma nação estrangeira, sob domínio do Império Romano, como é que surge um carpinteiro de uma vila insignificante chamada Nazaré, que jamais saiu do seu país, não deixou um livro escrito, começa a sua religião sem ter o apoio do Estado, diferente de Maomé, não pegou em armas, não teve o apoio de Roma, e outra coisa, se cerca de pescadores e vira-se para eles e diz: e este evangelho, esta mensagem que eu estou falando aqui para vocês no Mar da Galileia, vai tomar o planeta. O mundo inteiro vai ouvir essa mensagem. Isso é uma coisa impressionante. E quando você examina essa mensagem, você só vê aquilo que tira o fôlego. Você só vê aquilo que encanta. E talvez nada nos comova mais do que Jesus Cristo ensinar a humanidade a parar de se relacionar com Deus e passar a se relacionar com o Pai. Jesus Cristo, como diz o grande John Stott, ensinou o homem a chamar Deus de Pai, porque Pai é o nome cristão para Deus. Isso nós aprendemos com Jesus Cristo. Aquele Deus da parábola do filho pródigo, que sai correndo na direção do filho e o abraça, e que o recebe de volta, sem que o filho tivesse pagado o débito, sem que o filho tivesse passado pela senzala, e o trata como se ele jamais tivesse saído de casa. Isso é uma coisa estonteante. E é por isso que há uma diferença entre o islamismo e o cristianismo, muito acentuada nesse ponto. Se pegarmos a história do cristianismo, o fenômeno da música está presente em todas as etapas da história do cristianismo, porque os cristãos sempre encontraram motivo para cantar, para louvar, para exaltar este Deus, em razão da sua beleza. Por isso que nós temos no centro da cultura ocidental uma canção intitulada Jesus, Alegria dos Homens. E por que Bach compôs essa canção? Porque a partir da sua leitura do Evangelho, ele encontrou um ser magnífico, e que falou sobre Deus como jamais alguém até então havia falado. Por quê? Porque ele veio das alturas, porque ele viu e ouviu, porque sua mensagem não foi subproduto de condicionamentos, sejam eles religiosos, culturais, filosóficos. Por isso que, alguns domingos atrás, nós meditamos sobre uma declaração extraordinária de João, quando ele diz: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. A lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. É por isso que a Bíblia o chama de luz do mundo. Luz do mundo. Verso 34. Permitam-me fazer uma digressão, voltando ao verso 33. Portanto, a missão na igreja no mundo é expressar a mente de Deus, é dizer amém para a palavra de Deus perante os homens, é chamar Cristo de verdadeiro, é concordar com o testemunho que Deus dá de si mesmo através de Jesus Cristo no seu Evangelho. Verso 34. Pois o enviado de Deus, quem é o enviado de Deus? Jesus Cristo. Quer dizer, o enviado de Deus. Porque era necessário que Deus mandasse alguém. É uma operação de resgate, gente.
Você não vê a vida assim, não. Eu confesso a vocês que isso para mim é tão racional. O enviado de Deus. Por que o enviado de Deus? Porque a gente não consegue por nós mesmos falar sobre Deus sem dizer asneira. Porque sem Jesus Cristo, nós julgamos que Deus precisa de peregrinações, a gente subir escadarias de joelhos, sabe, de abrirmos mão do desejo de viver, de nos tornarmos anacoretas, irmos para um deserto, sabe, abrirmos mão dos prazeres legítimos desta vida que Deus criou para o nosso conforto, para suavizar a nossa jornada nesta vida dura, curta, incerta que nós vivemos. Nós nos encontrávamos em escuridão. Olha, vou estragar sua tarde se você ouvir o que eu vou dizer agora, sem crer no Evangelho. Você está para se separar de tudo que ama. O Rio de Janeiro vai ficar vazio de você em breve. Você vai se separar das suas roupas, dos seus livros, da sua cama, o seu quarto. Não, sabe? Não vai ter mais você, filhos, no amor da sua vida. E que filósofo está em condição de dizer para onde vamos? Se não houver uma revelação. O problema do divã é o problema da culpa. Nós podemos negar a noção de certo e errado. Agora, uma coisa é dizer que tudo é relativo, outra coisa é você viver como se tudo fosse relativo. Uma coisa é você dizer que tudo é relativo, outra coisa é você dizer que ninguém pode condenar o ex-governador Sérgio Cabral, que é uma injustiça o que está sendo feito com ele. Ele não merecia estar em Bangu, ou estar privado da sua liberdade, porque tudo é relativo. Ele quis apenas ser feliz. Alguém aqui consegue fazer uma leitura como essa da vida? Então, o enviado de Deus fala as palavras dele. Jesus foi enviado porque esse planeta se encontrava em trevas. Gente, alguém aqui tem dúvida com relação a isso? Em que consiste, em que consistem essas trevas? Nós vivemos a nos destruir. Poluímos mares, rios, devastamos florestas. Nenhuma sociedade consegue se desenvolver economicamente sem criar um sistema de exploração. Me mostre um canto desse planeta onde não haja exploração. Gente na ponta sendo explorado por quem é mais poderoso do que essa pobre criatura. Aí talvez você esteja dizendo, pastor, eu gosto das suas pregações, mas quando o senhor vem com esse discurso cheirando a marxismo, eu não gosto. A minha vontade é me desligar e voltar para casa. Agora, o que eu faço com essa passagem aqui do livro de Eclesiastes? Se vires em alguma província opressão de pobres, e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. E assim nós funcionamos. E nesse processo de um explorando o outro, de um ignorando a dor do outro, nós vamos envelhecendo, os cabelos vão ficando brancos, a vida vai perdendo sentido, o vinho se vai, a morte se aproxima. E como estamos sobrecarregados de pecado, muitas vezes julgamos que para ganharmos o amor de Deus, temos que nos submeter ao que a religião nos impõe e que torna a vida mais difícil ainda do que ela é.
Você imagine, por exemplo, um clérigo chegar para você e dizer o seguinte: a salvação está no deserto, a salvação está no celibato, a salvação está em você não ter mais sexo, a salvação está em você não comer mais dos manjares desta vida, sabe? A salvação está na dor, no sofrimento, em você abrir mão dos prazeres legítimos, a salvação está em você se punir. Então, o que Deus fez? Enviou Jesus Cristo, porque nós nos encontrávamos em trevas e ninguém falou como ele falou. Tanto é que quando ele começou a endurecer o discurso, quando ele começou a falar sobre comer da sua carne, beber do seu sangue, que para entrar no reino dos céus nós temos que nos apropriar dele, encarná-lo, sabe? Nós temos que construir uma nova identidade que tem ele como referência. Muitos dos discípulos de Cristo começaram a abandoná-lo. Ao que ele virou-se para os 12 e perguntou: e quanto a vós outros, quereis também retirar-vos? Ao que o apóstolo Pedro respondeu: Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Filho de Deus. Esse é o teste para você saber se você é cristão ou não. Você pode dizer: eu não tenho mais para onde ir. Se você ainda tem esperança de encontrar sossego para o seu espírito em algum outro lugar, você não se converteu ainda. A principal característica do verdadeiro convertido é uma obsessão por Cristo. É uma paixão por Cristo. É uma fixação em Cristo. Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, o que Deus fez nessa operação de resgate, para nos livrar da loucura deste século? O que Deus nos fez? Meu Deus, precisava que Ele enviasse alguém. O que Ele fez? Enviou o seu único filho. Já que nós não conseguimos aprender com os bem-te-vis, com os pardais, nós não conseguimos aprender com as baleias, não conseguimos aprender com a beleza, sabe, com a revelação que ele faz de si mesmo através da sua criação, com o sol, com a lua, com as estrelas. Sabe, que já que um monte coberto de neve não nos dizia nada, não nos comovia, não nos levava a vivermos uma vida mais decente, ele enviou Jesus Cristo. Por isso que o texto diz: pois o enviado de Deus fala as palavras dele. Então, se você quer conhecer a mente de Deus, leia com atenção a mensagem de Cristo. E aí, olha a declaração. Essa declaração extraordinária. Porque Deus não dá o Espírito a metro. A palavra medida no grego é metron. Porque Deus não dá o Espírito por medida. Eu recebi uma medida espiritual. Que representa para mim, eu não consegui ascender, ultrapassar, sobrepujar aquilo que Deus decretou. Não tenho nenhuma esperança, por exemplo, de um dia produzir uma sistemática como a de Tomás de Aquino, rivalizar com Agostinho, ou escrever uma sistemática tupiniquim que esteja em pé de igualdade com as institutas da religião cristã de João Calvino. Por quê? Calvino, Aquino, Agostinho receberam uma medida do Espírito que lhes permitiu ser quem foram e produzir o que produziram. Lutero recebeu uma medida. É impressionante a forma como esse homem falou sobre Deus. Jamais vi alguém falar sobre o amor gracioso de Deus como Martim Lutero, mas tinha uma medida. Quando os camponeses alemães, que eram explorados pelos grandes latifundiários, pegaram a mensagem de Lutero e procuraram levá-la às suas implicações práticas, Lutero ficou do lado dos príncipes e contra o pobre.
Então, você olha para um homem como Jonathan Edwards, tinha escravo dentro de casa. Você imagina que se você voltar 300 anos na história, você vai encontrar um culto protestante como esse na Inglaterra, nos Estados Unidos, com os proprietários de escravos participando da ceia do Senhor. E os pastores com uma teologia para pacificar a consciência dos fazendeiros. Na Revolução Industrial Inglesa, quando mulheres trabalhavam 14, 17 horas por dia com os seus filhos, havia teologia para justificar aquele tipo de opressão. Porque todos nós, pregadores, recebemos uma medida do Espírito. Nós não recebemos a plenitude do Espírito. E não apenas isso, não recebemos a plenitude do Espírito do ponto de vista da mais ampla capacidade de poder recebê-la. Abre bem a tua boca que eu a encherei. Os cálices têm tamanhos diferentes. Então, numa manhã como essa, ou numa tarde como essa, há pessoas aqui com demandas diferentes. Eu diria que nós temos aqui nessa tarde pessoas mais ambiciosas do que outras. Pessoas com mais dificuldade de se satisfazerem com a vida do que outras. Isso tudo vai depender da sua capacidade de percepção do que você precisa, da sua dependência do amor de Deus, do seu conhecimento de Deus, que pode fazer com que algumas pessoas tenham um cálice maior a apresentar. A alma foi tornada mais sensível, o coração mais vulnerável, a mente mais faminta pela verdade. Mas na vida de dentre os homens que passaram por esse planeta, houve esse derramamento de plenitude. Ele recebeu o Espírito Santo sem medida. Portanto, ele fala a partir da plenitude, do ponto de vista da sua humanidade, não apenas por conta da ligação entre a natureza divina e a natureza humana, mas por conta desta assistência do Espírito Santo que o Jesus Cristo homem precisou, tanto é que foi batizado com o Espírito Santo no Rio Jordão. Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. E o que João está dizendo aqui é que ele recebeu a plenitude do Espírito, o que, portanto, foi a garantia, e somado à união da natureza humana com a natureza divina, de que seu ensino foi inerrante, que aquilo que ele ouviu e viu no céu, ele passou de modo infalível para os homens. Vocês estão entendendo a intenção do autor? Vocês estão entendendo a intenção da Bíblia nessa passagem? É nos levar a ter Cristo como fundamento da nossa vida espiritual, da nossa vida intelectual, da nossa vida moral. Agora, os 2 versos, eu acho que foi J.C. Ryle que disse: ninguém jamais falou em termos tão exaltados sobre Cristo, como João falou nesses versos 35 e 36. O Pai ama ao Filho. Veja, palavra grega agapau. Não é que o pai ama o filho, como o pai ama a sua criação. Esse amor é um amor que vem acompanhado de deleite. O pai se deleita no filho. O pai se vê no filho. O filho é a expressão exata do ser do pai, como diz o livro de Hebreus. Então, o pai ama o filho. Olha a importância da declaração. E todas as coisas têm confiado em suas mãos. Tem confiado o quê? Tem confiado a morte expiatória, o sacrifício pelos pecados da igreja. Tem confiado, através do Espírito Santo, a regeneração do coração dos eleitos. A ponto do Senhor Jesus dizer: todo aquele que o Pai me enviar, de modo algum lançarei fora. Tudo foi confiado a Jesus Cristo.
a salvação, o cuidado do rebanho, a comunicação da verdade, a morte expiatória, a segunda vinda, a fim de arrebatar o seu povo e estabelecer novos céus e nova terra. O Pai ama o Filho e todas as coisas têm confiado às suas mãos. Vocês estão entendendo a conexão entre uma coisa e outra? É pelo fato do Filho ser excelente que o Pai botou na mão de Jesus Cristo o destino eterno da sua e da minha vida, é o que a Bíblia está ensinando. Essa tarefa só poderia ser confiada ao amado. Nenhuma criatura estava à altura dessa dignidade. Só esse ser excelente, em absoluta consonância com o Pai, capaz de dizer, como disse no Getsêmani: Pai, tudo te é possível. Se possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim o que tu queres. Então, porque o Pai ama ao Filho, todas as coisas confiou às suas mãos. Impressionante isso. O que a Bíblia está dizendo é que a comunicação da verdade, a nossa redenção, a nossa perseverança no caminho da salvação, dependem de Jesus Cristo. Agora, dependem do ser mais excelente. Depende do único que é capaz de fazer esta expiação, levar a cabo esta redenção. Verso final. Aqui eu termino, e se preparem para a próxima pregação, porque o texto da mulher samaritana é coisa de fazer todos caírem de joelhos. Nós vamos ter um contato com a nossa alma nessa exposição, que jamais tivemos talvez na história dessa igreja. Último versículo do capítulo 3. Por isso, eu amo esses conectivos, olha aí, por isso, porque o filho é amado do pai, porque o Pai, em razão da excelência do Filho, confiou o destino eterno da igreja ao nosso Salvador, Jesus Cristo. Por isso, por Ele ser quem Ele é, por Ele ser o amado do Pai, absolutamente excelente, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem diz amém para a mensagem de Jesus, quem se sujeita intelectualmente à pregação de Cristo, quem crê que o homem pode ser justificado pela graça de Deus mediante a fé somente, quem abriu mão de toda e qualquer tentativa de obter uma salvação meritória, e que chegou à conclusão que o sangue de Jesus Cristo é suficiente para a purificação das nossas iniquidades, quem crê no Filho tem a vida eterna. Agora, olhem a importância desta declaração, que é um golpe na teologia católica. Por quê? Se quem crê tem a vida eterna, não há espaço para purgatório. Não há o limbo infantum. Quem crê tem a vida eterna. Quem crê tem o perdão de pecados. Essa é a grande diferença entre protestantes e católicos. Porque o protestantismo vai no espírito dessa mensagem. O que o protestantismo faz? Nos emancipa da igreja. Ele nos chama para nós congregarmos, mas diz a seguinte coisa: se você creu, você está livre. Você não precisa mais do clérigo para receber o perdão. Você não precisa temer passar dezenas de anos num lugar de tormento para ser purgado dos pecados dos quais você não se purificou nessa vida. O que o texto está dizendo é: quem crê tem agora a vida eterna. Já goza desse status de filho de Deus. Quem crê tem a vida eterna. E o que caracteriza a vida eterna? É a consciência do perdão. É a consciência de que o seu nome está escrito no livro da vida. É comer a comida e sentir o sabor. É ter um Deus para quem você possa fazer poesia. É numa noite em que seu filho está ardendo em febre, você poder se ajoelhar no quarto
ao lado da cama do seu quarto, e ter um Deus que é socorro bem presente na tribulação. E nos momentos de prazer, você ter também no universo alguém para quem você pode dizer muito obrigado, porque não é prazer aquele cujo usufruto, quer dizer, não é prazer aquele ao qual você não pode atribuir um ser infinito pessoal, declarando seu amor pela sua vida. Prazer é comer a comida e não ter ninguém no universo para quem você possa agradecer. Vida eterna é você saber que Deus cancelou os seus débitos, que Deus lhe oferece uma memória apagada, que você não precisa mais ficar fixado ao que viveu, ao que fez, ao que deixou de fazer 20 anos atrás. Vida eterna é a consciência do perdão, é a reconciliação, é nesse universo que amedronta você poder dizer: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O que é vida eterna? É você tropeçar, é você cair, é você se comportar de modo vergonhoso, mas saber que tem ao seu lado um Cristo misericordioso, um Cristo que é a favor de você, um Cristo que não esmaga a cana quebrada, não apaga a torcida que fumega. O que é a vida eterna? Você não confundir Deus com o diabo. Isso é vida eterna. É você finalmente ter um Deus que não apavora. É um Deus que você olha para Ele e diz: tu mereces um salmo. Isso é a vida eterna. Sabe? É a eleição. É você saber que se você pudesse se afastar desse caminho, você não o quereria. E que é impossível que você o queira, porque esta salvação foi decretada na eternidade e levada a cabo pelo próprio Deus. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não terá vida. Esta pessoa aqui é duplamente culpada. Primeiro, ela é culpada, preste atenção, isso é muito importante que eu vou dizer agora. Primeiro, ela é culpada por ter rejeitado o testemunho do Pai. Nem todos têm o testemunho do Filho, mas todos os seres humanos têm acesso ao testemunho do Pai. O Pai fala de si mesmo através da sua criação. O Pai deixou pistas da sua existência na ordem criada. E nós não precisamos de uma Bíblia para saber o que Deus pede de nós. Os 10 mandamentos estão escritos no nosso coração, na consciência humana. Por isso que o fenômeno da culpa é um fenômeno universal. Conversando com o missionário Ronaldo Lidori, que foi meu companheiro de turma no seminário, ele que teve contato com os concombas, me parece, eu não estou bem certo, que o Ronaldo foi o primeiro homem branco a ter contato com os concombas. E eu falei: Ronaldo, que valores morais você encontrou entre os concombas que são semelhantes aos nossos? E ele me disse a seguinte coisa, que entre os concombas é inadmissível a mentira. Que não se aceita mentira entre os concombas. É uma coisa impressionante isso. Uma coisa impressionante. Eles não têm acesso ao que nós lemos, ou não tinham. Agora tem, porque o Ronaldo deixou uma igreja com 2.000 membros, plantada, e ainda criou o alfabeto dos concombas e deixou o Novo Testamento escrito para eles. Que trabalho espetacular, gente. Que coisa, que esse santo que tem, pelo menos uma vez por ano ele passa aqui pela nossa igreja, missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil. Para quem diz que Deus não usa presbiterianos e que o calvinismo não fomenta a obra missionária. Essa façanha foi realizada por um calvinista convicto, membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a igreja, inclusive, que mais cresce na Coreia do Sul, para quem não sabe, né? Então, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não terá vida. A culpa é dupla. Essa pessoa se rebelou contra o testemunho do Pai e agora ela se rebela contra o testemunho do Filho. Por isso, que a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa que não vai se converter nunca é não ter ouvido o Evangelho. Porque
essa pessoa passa a viver a culpa adicional, veja só, de rejeitar a oferta de perdão. Em Jesus Cristo, é impressionante, Deus se dirige ao homem dizendo: mas eu perdoo os seus pecados mediante o seu arrependimento e fé. Eu vou me esquecer das suas iniquidades, eu vou lançar os seus delitos no fundo do mar. E dia após dia o estimularei a se ver como filho amado meu, cujas iniquidades foram cravadas na cruz. Eu perdoo os seus adultérios, eu perdoo suas mentiras, eu perdoo as pessoas que você massacrou. Eu perdoo as vezes que você comeu sem dar graças. Eu perdoo os anos em que você ignorou aquele que o criou e que pelo seu poder o sustentou. E me perdoe dizer, e você dá uma banana para essa mensagem. Você rejeitar o testemunho do pai, rejeitar o testemunho do filho, por isso que o capítulo 3 termina dessa forma. Todavia, o que se mantém rebelde contra o filho, não verá a vida. Não verá a vida. Qual é a desgraça de você não ver a vida? A desgraça é a seguinte: você vai receber uma herança. 1 bilhão vai cair na sua conta. Imagina um negócio como esse. E você poderá cruzar o planeta, frequentar os melhores hotéis, e não ter alma. Você não tem vida. Não há poesia. Não há presença de Deus. Os seus olhos físicos terão acesso a uma beleza que não será decodificada pelo seu coração. Você perdeu a vida. Você não tem comunhão com Deus. Você não sabe da liberdade que pode ser desfrutada por aquele que não tem esse bilhão. Que tudo que lhe resta é ficar dentro de casa. A liberdade vivida por Dostoiévski, que conta que na Sibéria, a presença de Jesus, quando ele esteve preso, era um negócio tão maravilhoso, que ele foi levado a dizer que se alguém hoje se levantasse para dizer que Jesus não é verdade, que Jesus é contra a verdade, eu diria: vão-se embora com a verdade que eu fico com Jesus. Tamanha presença doce, louvado seja o nome do Senhor, que nós não estamos numa aposta, porque Jesus é a verdade, não é porque ele nos traga benefício intelectual, mas porque ele é a voz de Deus, é a palavra de Deus, é um benefício que tem como alicerce não um ópio, mas a verdade verdadeira de um ser que falou sobre Deus como jamais alguém pôde falar. E aí, a parte final do versículo. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Essa pessoa não tem em sua vida o prazer de Deus. Deus não sorri para ela. Quando ela ora, quando ela pratica o bem, ela peca. Porque sem fé é impossível o homem agradar a Deus, porquanto importa que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Essa ira não é caprichosa. Não é isso que nós sentimos quando a pessoa pisa no nosso calo. Isso aqui é uma posição consciente. É o amor dizendo: em razão da minha santidade eu não posso abençoá-lo. Porque você vive uma vida oposta à vida que eu vivo. Sobre a vida desta pessoa permanece a ira de Deus. E o pior de tudo, que embora ela possa viver hoje sem ter consciência disso, um dia ela o saberá. A ponto da Bíblia dizer que naquele dia, muitos ouvirão o justo juiz do universo dizendo: apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Porque eu tive fome, não me deste de comer. Eu tive sede, não me deste de beber. Estava preso
e não fostes visitar-me, nu e não me vestistes. Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Observem, eu não estou apresentando aqui um neurótico, cobrando de nós aquilo que nós não podemos fazer que não seja razoável. Se você acha que é justo que o ex-governador Sérgio Cabral, que levou o estado do Rio de Janeiro à falência, esteja preso, eu acredito que você já deu então os primeiros passos para a compreensão dessa doutrina. Porque o que você está dizendo é o seguinte, que o seu sistema de valores concorda com o que a Bíblia ensina. Você está dizendo que os ingleses, os americanos, os australianos, os aliados na Segunda Guerra fizeram bem em atacar Adolf Hitler, em deter a sua insânia. Então você está preparado para ouvir o que a Bíblia diz, porque o que você está dizendo é que é razoável que um ser santo não tolere seres humanos destruindo a vida de seres humanos. E não apenas isso, nem mesmo aceitem a oferta de perdão oferecida pelo Criador único dos céus e da terra. Sobre ele permanece a ira de Deus e por isso nós devemos fazer a obra missionária. Porque terrível coisa é um ser humano ter Deus como inimigo. Você não tem a quem apelar, não tem para quem correr. Inimigo por motivos justos e santos. Está falando de ignorar a fome, a miséria, sem arrependimento, não vestir o nu, obras de misericórdia, das quais você gostaria de ser objeto se passasse pelas mesmas aflições. E acima de tudo, olhar para os céus e não tem encanto nenhum por Deus. Sobre ele permanece a ira de Deus. Mas Deus enviou Jesus Cristo para nos livrar desse dia em que os homens serão condenados eternamente. Perda eterna da alma. Deus enviou seu Filho para salvar você e a mim. Se você está ouvindo essa mensagem e com seu coração espremido com a pregação, eu posso dizer que é um grande sinal de que Ele o amou e que Ele não quer que você passe por essa terrível destruição que aguarda grande parcela da humanidade. Isso a Bíblia nos ensina, isto é racional, e nós não adoraríamos um Deus que se comportasse de modo diferente, porque a nossa natureza clama por justiça. A nossa natureza nos leva a dizer que esses malvados têm que saber que viver uma vida não apenas louca, mas em oposição àquilo que é justo, santo e reto. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé e ter um momento de oração. Pastor Aloysio, poderia orar por nós, por favor? Senhor Deus, Pai amado, ouvimos a ministração da Tua Palavra. A Tua Palavra é viva, verdadeira, eficaz, poderosa, proveitosa, eterna. Quando a Tua Palavra é lida, o Senhor fala conosco. Ó Deus, reconhecemos que somos homens e mulheres pecadores. Reconhecemos, ó Deus, que nem sempre vivemos como verdadeiros discípulos de Jesus de Nazaré. Portanto, Pai, diante de tudo aquilo que ouvimos no início desta tarde, só podemos pedir a Ti que nos conceda graça, força e sabedoria para que sigamos adiante, firmados no poder do Evangelho,
a fim de vivermos uma vida que nos permita mostrar para as pessoas com as quais convivemos quem o Senhor é. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pai, firmados em nós mesmos, nós não conseguiremos viver essa vida. Portanto, nós precisamos do Senhor, nós precisamos que o Senhor haja por nosso intermédio, que o Senhor haja em nossa vida e que o Senhor atue na história como vem atuando em nosso favor, para que não sucumbamos, Senhor Deus, perante as nossas próprias fraquezas. Pai, que o Senhor tenha misericórdia de mim e de meus irmãos. Pai, que o Senhor conduza a vida desta igreja local. Esta igreja não é uma comunidade perfeita, mas nós queremos como igreja ser uma comunidade comprometida com o avanço na santificação. Nós queremos ser uma comunidade constituída de homens e mulheres que vivem sob a tua bênção, que vivem para a tua glória. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha sobre nós agora, que o Senhor derrame sobre nós mais do teu Espírito, para que nós saiamos aqui mais parecidos com Jesus, para que nós saiamos aqui fortalecidos, para vivermos uma nova vida que o glorifique. Pai, nós queremos colocar diante de Ti a vida de nossa família, que as pessoas que fazem parte de nossa família também sejam visitadas pelo Teu poder, visitadas pela Tua graça, que os nossos filhos, ó Senhor, vivam de acordo com os preceitos da Tua palavra. Pai, que o cônjuge viva assim, que as pessoas com as quais convivemos, ó Senhor, que sejam alcançadas pelo Teu poder, mediante o nosso testemunho, que sejamos todos nós agentes da Tua graça. Ó Pai, em nome de Jesus, e para o Teu louvor é que oramos. Amém e amém.